Olá, eu sou o Piara Bosque e na edição dessa semana do Política em Foco, a gente vai falar de aviação regional e de futebol, dois temas que estão em debate na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E para conversar comigo, duas pessoas que vêm do Oeste, que é realmente com quem a gente tem que conversar quando fala de aviação regional e também de futebol atualmente em Santa Catarina. Sem brincadeira, Fabiano Rambo, que prazer estar aqui contigo mais uma vez. Poxa, o prazer é meu, Piara, Marcelo. Estar no Política em Foco com esses colegas é uma grata alegria, uma satisfação muito grande e com os temas de hoje o nosso programa será imperdível. Vai render. Marcelo Lula, primeira vez que eu gravo contigo aqui no Política em Foco, prazer estar aqui dividindo estúdio contigo. Verdade, Pedro, uma grande alegria, tu sabe da admiração, do carinho que eu tenho por você, pela amizade que a gente tem, né? Embora a gente não se encontre sempre, mas é sempre um prazer, né, falar contigo. Você é um cara que eu admiro bastante, assim como Fabiano Rambo também, um amigo de longa data, longuíssima, lá do Oeste. Verdade. Desde que eu morava no Oeste, embora nós estávamos conversando nos bastidores aqui antes, ainda guardo aquele carinho, aquela raiz oestina, embora esteja no litoral, né? Então, prazer enorme compartilhar esse espaço aí com amigos e colegas tão grandiosos, né? Com nome e com trabalho tão significativo para Santa Catarina. E quando eu falo que a gente precisa de gente que conhece o Oeste, ou que vive lá, ou que já viveu lá, como é o caso do Marcelo, para falar de aviação regional em Santa Catarina e para falar de futebol, é porque os voos do Oeste para Florianópolis e vice-versa são sempre uma grande discussão. A dificuldade, especialmente pequenos aeroportos, mas até mesmo o aeroporto de Chapecó, muitas vezes com as dificuldades enfrentadas na infraestrutura. E futebol não precisa nem falar, a Chapecoense conquistou recentemente o acesso à Série A e vai representar Santa Catarina. Mas isso fica para o próximo bloco, não é exatamente o ponto da discussão, mas o futebol é no próximo bloco. Agora eu quero falar desse projeto do governo Jorginho Melo, mais uma tentativa de viabilizar a aviação regional em Santa Catarina. Primeiro, no governo Moisés já teve a tentativa pela questão dos incentivos fiscais para querosene de aviação. Quantos mais aeroportos atendidos, maior o desconto. Não funcionou muito bem. O governador Jorginho Melo veio com uma segunda tentativa, também no incentivo fiscal. Também não funcionou muito bem. Teve reforma de aeroportos, teve concessões. E aí a Azul cancelou voos para aeroportos importantes. E agora veio uma tentativa que parece ser o governador Jorginho Melo dizendo agora vai. É o governo do estado pedindo autorização para a Assembleia Legislativa para praticamente ser sócio de uma companhia aérea disposta a ter voos regulares em Santa Catarina, levando aviões de aeroportos menores para maiores. É um projeto bastante interessante e que vai passar pela Assembleia Legislativa agora no pacotão de final de ano. E eu quero saber a opinião de vocês. Rambo, tu que está lá no Oeste e tem vindo mais frequentemente, é uma expectativa? Sem dúvida nenhuma. Por quê? O aeroporto de Chapecó, em específico, ele não tem a presença no equipamento chamado ILS, né, que é o chamado Sistema de Voos por Instrumento. Quantos milhões? 300 milhões. Quanto custa o projeto? 15 milhões. Então, é um desafio a gente ter ainda a possibilidade de operar por instrumentos no aeroporto de Chapecó. O aeroporto de Chapecó, inclusive, deve bater recordes de passageiros nesse ano de 2025. Já foi maior do que 2024, mas agora deverá ter o maior fluxo de pessoas para um mês. Então ele se consolida como um aeroporto nacional que opera aeronaves da família A300, né, A320, A321, A319, opera 737, que são aviões de corredores um pouco mais largos, mas também opera aviões menores como o Embraer 195, né, que faz inclusive pela Azul o trânsito até Florianópolis. É um aeroporto que precisa de muita atenção. Mas o governo do estado, e nós temos que elogiar a bancada do Oeste nesse contexto, tem feito cobranças para o investimento em aeroportos regionais e locais. Pinhalzinho, por exemplo, recebeu um aporte já de 8 milhões de reais e vai receber um aporte de mais 8 milhões de reais. É um aeroporto classificado no PAESC como local. Mas junto de Pinhalzinho nós temos o aeroporto de Dionísio Cerqueira, nós temos o aeroporto que acaba sendo considerado de Concórdia, nós temos o aeroporto de São Miguel do Oeste recebendo, são 19 equipamentos de voo que estão hoje listados no PAESC.
que a primeira versão veio de 1989. Ainda falava de Varig, falava de Vasco, Cruzeiro, né? Falava de Transbrasil. Transbrasil. Imaginem, amigos, né? O investimento até que foi baixo para fazer pela Labtrans o Paesc, mas é importante nós termos esse estudo. Agora o desafio é que companhia aérea vai voar nesse aeroporto? O Rambo falou em VASP, em Varig, Viação Aérea Rio-Grandense, Viação Aérea de São Paulo. E quando o governador Jorginho Mello a primeira vez falou que o Estado ia investir numa companhia regional, eu pensei, lá vem a VASC. Mas não veio a VASC. O projeto é ajudar na compra, com valor até 20% na compra de aeronaves de médio porte, pequeno médio porte, até 19 lugares, mas a expectativa é que inicialmente sejam de 9 lugares, para fazer esses voos. Até importante, desculpe, Piara, que tipo de aeronave nós estamos falando, para dar uma noção para as pessoas? Tem uma linha chamada linha Caravan. É essa mesmo. Né? A linha Caravan ela vai numa configuração habitual entre 9 até 14 pessoas. E é uma aeronave segura, é uma aeronave que já opera por instrumentos, é uma aeronave que tem já expertise em voos regionais e que é uma boa alternativa. Mas o governo do estado vai para a empresa que assinar esse contrato, essa concessão, pelo menos pode ser até 10 anos, o estado vai garantir a compra, 20% da compra da aeronave e vai subsidiar os lugares ficarem vazios, que não forem vendidos, para que a empresa consiga ter esse subsídio para manter as linhas regulares. Lula, não é a VASC, mas tem um dedinho forte estatal. Como é que tu avalia esse modelo que chega para a Assembleia Legislativa? A grande pergunta que eu faço é se é viável, né? E quando se fala de VASC, quase que tem um outro significado aí, né? Que poderia ser a aviação aérea de Santa Catarina e da China. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque quando o governador esteve na China, ele conheceu uma empresa que fabrica aviões. Só que tem um detalhe, esses aviões nem a China usa. Somente países da África, como Gabão, enfim, alguns países e que não têm, inclusive, um controle aéreo muito seguro, é que fizeram uso dessas pequenas aeronaves que se tornaria caríssimo. Hoje, para você fazer uma perna, por exemplo, de Florianópolis a Chapecó, por exemplo, é muito dinheiro. Você vai gastar ali, pelo menos, ali os seus 20, 40 mil reais, é muito dinheiro para um espaço muito pequeno. A pergunta que eu faço é, por exemplo, se o governo subsidiar voos de Correia Pinto a Florianópolis e que geralmente não vai lotar a ocupação da aeronave, até quando o governo vai ter perna para pagar o valor total do bilhete, né, desses assentos que não serão ocupados? Outra questão, essas aeronaves, né, porque não é só comprar, não é só se tornar sócio, comprar o equipamento está ali. Não, você exige manutenção, tem o querosene da aviação que é extremamente caro, né? Fazer aviação no Brasil é algo realmente heróico, porque, por exemplo, você compete com companhias aéreas do exterior, porque elas já lidam com dólar, por exemplo. Aqui no Brasil, não, nós perdemos para o câmbio também. Se compra querosene de aviação geralmente em dólar e você perde para o câmbio. Além disso, nós temos também uma questão, uma vez eu estava conversando com o presidente da Associação das Companhias Aéreas, lá em São Paulo, e ele falou, olha, tem uma outra questão, por que muitas vezes é mais barato você viajar para o exterior do que dentro do Brasil? Porque nós temos também tarifas muito caras, você paga impostos muito caros no Brasil, então às vezes a companhia prefere fazer um voo lá para a Argentina, para o Chile, do que para o Nordeste. Então, é muito complicado, é um setor muito complicado. Eu acho que o governo, é importante o governo se preocupar, eu acho que é louvável, o governo tem feito um bom trabalho na área do turismo, a Catiane Safe tem feito um trabalho realmente que merece, sim, a nossa atenção e também a nossa aprovação. Você vê, por exemplo, o trabalho que ela fez para trazer a TAP para Santa Catarina, é um trabalho dela, né? Ela foi em feira lá, o pessoal da TAP viu a organização da feira do estande de Santa Catarina, se aproximou para conhecer mais e começou uma conversa, e aí o governador Jorginho Mello, ele foi ousado, né, e ofereceu as condições para que a TAP pudesse operar diretamente. Nós temos um voo que é importantíssimo, muita gente não precisa mais ir para São Paulo, vai direto para Lisboa. Hoje Florianópolis é o terceiro destino de voos internacionais do Brasil. Exato. Uma conquista, tem o trabalho de excelência do Floripa Airport,
Tem o trabalho dos benefícios fiscais na questão de aviação, mas tem esse trabalho formiguinha em Portugal, no Chile, no Panamá. Sabe qual é o maior número do governo? Sabe de onde vem mais gente hoje? Do Chile. É interessante. E é trabalho do governo do estado também, que tem feito esse aporte, esse trabalho. Nós temos quase que voos diários para Santiago do Chile, né? Então, ou seja, o governo tem feito coisas interessantes, né? E tem preparado o estado também. Você vê o turismo do interior, que é um outro assunto para um outro momento, como tem se desenvolvido. Você vê ali bons locais para você se hospedar no interior. Você vai lá em Praia Grande, onde infelizmente aconteceu aquela tragédia. Você vai na Serra. Então, Santa Catarina tem feito um bom trabalho. Mas eu acho que nós temos que andar com os pés no chão. Não adianta a gente sonhar em começar a operar a companhia aérea aqui ou subsidiar custo de companhia aérea, porque é muito custoso, não vai ter perna lá na frente. Sabe que no Ceará foi aprovado um projeto para subsidiar as grandes, né? Um subsídio para as grandes empresas que voassem para a região. Aqui é um modelo para privilegiar uma pequena que se comprometa a fazer essas linhas regulares por um período determinado de tempo. E aí fica mais caro do que uma companhia aérea grande, por incrível que pareça. Porque como é menor e o custo é muito alto de se fazer aviação, é mais caro você subsidiar, às vezes, uma companhia aérea menor ou com uma aeronave menor do que uma aeronave grande, porque com a aeronave grande ela consegue ratear o valor em vários, né, para aquele número enorme de 100 e poucas pessoas numa aeronave, no Airbus, ou também que opera aqui em Santa Catarina, em alguns aeroportos. Boeing opera com a Gol, a Airbus opera com a Azul ou com a Latam, ou também tem, como ele falou, o Embraer, que opera com a Azul. Então você consegue. Voo menor não, esses Caravan, por exemplo, a Azul tem o Azul Connect, que opera para alguns locais do país, mas para alguns locais se tornou inviável justamente pelo custo. Então, eu vejo com muita temeridade. Eu acho que o governo, sim, é interessante o governo usar, tem a questão do Panamá também, o governo investiu, mas eu acho perigoso querer entrar nessa seara de... Trazendo o Fabiano para a conversa também. Fabiano, projetando a Assembleia Legislativa, vai passar pelas comissões, Constituição e Justiça, Finanças, Turismo, certamente. O que tu acha que deve ser, onde é que deve estar a lupa dos parlamentares para esse projeto tão importante para o governo Jorginho não virar uma dor de cabeça na frente? É fácil, o custo. Quanto isso vai custar para os cofres públicos por ano? Hoje, felizmente, nós estamos às vésperas da votação do orçamento, a gente percebe que nós estamos com excesso de arrecadação, nós percebemos que, apesar dos pesares, a economia de Santa Catarina está evoluída, mas o quanto isso vai custar no longo prazo? Porque o que acontece é que nós não podemos pensar políticas públicas dessa magnitude para um curto espaço. Ou para pensar para este governo, ou para o próximo governo, ou prevendo 2 anos ou 3 anos. E outro detalhe também, é como vamos elaborar essa PPP. Porque se o governo paga 20% da aeronave, ele se torna sócio daquela aeronave. E o que nós vamos fazer se caso esta empresa ou estas empresas quebrarem? Porque o Brasil já testou muitos modelos de aviação regional. Eu sou um entusiasta da aviação. Eu adoro a aviação, acho uma máquina maravilhosa, né? Mas é uma logística super complexa, não é simplesmente você entra no avião e vai. Você tem toda uma cadeia de suprimentos que é muito interligada e tem que ser muito funcional. E a aviação nós não podemos pensar sem segurança, que eu duvido que qualquer um de vocês, ou eu mesmo, qualquer um de nós que assista esse programa, não pense a primeira coisa quando entrar no avião. Será que vai dar tudo certo? Será que está tudo bem com a máquina? Será que a parte da manutenção está em dia? Então tem tudo isso que nós temos que credibilizar. As experiências do Estado na aviação foram interessantes até que o dinheiro acabou. Agora, só para aproveitando, eu acho que o governo poderia, talvez, como o Fabiano bem trouxe, o aeroporto de Chapecó é um dos principais aeroportos do estado, mas ele sofre ainda com a questão do clima, neblina, a região ali não colabora. Fala que eu já fui para Chapecó de avião e voltei de ônibus com passagem. Mas muita gente, né? Ou você volta de avião mesmo, você não desce, você volta. Eu já estive quase pousando lá, minha esposa me esperando lá fora do aeroporto, e ela viu o avião quase pousar, arremeteu e tive que voltar para Floripa. Eu parando em São José do Cerrito para comer na volta de Chapecó com bilhete aéreo comprado com o emoji do palhaço aqui. Não, mas é verdade. E aí falta o quê? ILS.
né? Só que ILS, como o Fabiano bem disse, é um equipamento muito caro. E isso que ele está falando, o ILS-1. São vários níveis de ILS, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de descer em aeroporto maior com o ILS mais moderno, que você não vê nada, é visibilidade zero, você só sente quando o avião bate no chão. Agora lá não, seria ainda o menos modesto. Hoje eles usam aquele nave, enfim, que é um navegador que ajuda mais ou menos a localizar a pista. A localizar a pista. Já o ILS não, o ILS ele ajuda a direcionar. Ele mesmo direciona o avião, ele mesmo controla o avião praticamente. Eu vivi o drama da instalação do ILS no aeroporto de Joinville, quando eu morava lá, nos anos 2007, 2008. Uhum. Era o tema da cidade, como hoje Chapecó discute. Mas esse tema da aviação regional, ele rende tanto, que eu vou dar uma pausa aqui e a gente volta e continua falando um pouquinho mais sobre a aviação regional no próximo bloco do Política em Foco. Estamos de volta com Política em Foco, estou aqui com Fabiano Rambo e com Marcelo Lula, e a gente estava falando sobre a aviação regional por conta do projeto enviado pelo governador do estado, Jorginho Melo, à Assembleia Legislativa para ser analisado nesse final de ano, sobre incentivo à atração de uma empresa que faça voos regulares de aviação regional aqui em Santa Catarina. Vou repetir os pressupostos do programa, né? A participação do estado na compra das aeronaves. O governo propõe financiar até 20% do valor total de aeronaves com até 19 lugares. Expectativa inicial de que as primeiras, se houver a possibilidade, fiquem na faixa dos 9 lugares, o Gran Caravan, que o Fabiano Ramos estava falando no primeiro bloco. E para reduzir o custo inicial e permitir que empresas menores ingressem no mercado com menos risco, nesse mercado regional. O segundo é que o governo vai subsidiar as poltronas vazias. Para garantir a estabilidade financeira da empresa, o governo vai pagar o custo real dos assentos. O custo real seria não o preço cheio da tarifa, mas o custo do voo daquela poltrona. E contratos de até 10 anos para ter uma previsibilidade nessa política pública. E uma coisa que me chama a atenção, quero comentar com vocês, não é exatamente para Chapecó, Florianópolis, Navegantes, Florianópolis, é para trazer de aeroportos menores para aeroportos maiores, onde possa haver para que ele possa partir para outro lugar. Por exemplo, o aeroporto Correia Pinto, Jaguaruna, mas também Caçador, Joaçaba, levando para aeroportos maiores que têm as linhas para São Paulo e para outros lugares. Acho que o grande questão é, primeiro, uma vez eu fiz um texto no meu site, que até um pessoal na Leste que não gostou, porque era na época que estavam fazendo a ideia de fretar voos para deputados do Oeste, que sairia até mais barato. Tem sentido. Tinha um sentido, tinha uma lógica. É. Mas eu falei na época, e talvez até tenha pesado um pouquinho a mão, mas eu falei que a Leste tinha que resolver o problema dos voos do Oeste para o litoral, para todos os catarinenses, não só para 40. Então, não adiantava ter uma solução local, que a Assembleia tinha que se unir aos debates firmes sobre como viabilizar a aviação regional. E esse é o momento que a Alesc tem um projeto em mãos com suas peculiaridades e suas dificuldades. Alguma coisa para viabilizar a aviação regional é um desafio, o Fabiano Ramos estava falando. É um desafio no Brasil inteiro. Não foi equacionado o modelo, o governo federal já entrou na época do governo Dilma com muita força, não adiantou, mas alguma coisa tem que ser feita, porque Chapecó não pode mais continuar tão longe de Florianópolis, Dionísio Cerqueira não pode mais continuar tão longe do litoral. O que a gente vai fazer se nada é viável? É que tem uma diferença também, você disse no primeiro bloco, por exemplo, falou do exemplo do Ceará, mas no Ceará você pega ali praias no interior do Ceará, e que vão milhões de pessoas anualmente. Então, ali tem voo charter, né? Tem uma série de possibilidades ali que faz com que se tenha sentido ter um incentivo ali para aquela aviação. Aqui em Santa Catarina, por mais que nós estejamos num estado muito próspero, nós temos que entender que tem alguns pontos do estado que ele não vai ter essa demanda. Né? E outra questão, tem uma questão também climática. Por exemplo, você pega Joaçaba, tem uma dificuldade enorme de clima, por exemplo, para ter aviação. Você pega São Miguel do Oeste, que uma época estava tendo voos também,
também não tinha dias que passava ali que a aeronave chegava e não conseguia sair. Por quê? Porque baixava neblina, era chuva, muito vento, então não conseguia operar, era impraticável. Então, por isso que eu acho que nós temos que, é preciso ter um pouco de cautela e pé no chão nessa questão. O assunto é muito bom, eu sou um entusiasta também, eu sou apaixonado por aviação. Mas nós precisamos entender que nós temos alguns pontos porque a aviação é algo muito peculiar, é algo que você não tem como simplesmente ter vontade. Vontade não basta. Você precisa ter as condições adequadas. Um avião não é uma van, né? Exato, né? Por exemplo, é claro que hoje é impossível fazer isso, mas eu sempre defendi, quando eu morava no Oeste, eu defendia, por exemplo, que o aeroporto de Chapecó fosse lá para a beira da BR-282. Lá sim teria outra condição climática, teria a questão de viabilidade para que as pessoas chegassem melhor no aeroporto, quem é de Pinhalzinho, quem é dos municípios de Xanxerê, enfim, melhoraria e muito ali o acesso ao aeroporto, né? Mas, enfim, as pessoas entendem, já está ali vai ficar. Mas tudo bem, e mesmo assim Chapecó, que é um aeroporto que é muito rentável, que ele dá muito retorno, e é um aeroporto hoje concessionado, mal concessionado, por sinal, fizeram um péssimo negócio lá, mas é um aeroporto que atrai... A gente sente que era um aeroporto com muito potencial, mas bastante acanhado. Total, porque foi feito um péssimo negócio. A concessionária que pegou o aeroporto lá está acostumada com rodoviária. Ela tem um aeroporto só no Brasil que ela faz a gestão. Apequenaram o aeroporto de Chapecó. Era um aeroporto para ter muito mais potencial, ter um tamanho maior, ter mais estrutura. Ou Chapecó, as pessoas vão para uma sala VIP lá, que tem uma estrutura um pouco melhor, ou elas ficam em umas cadeiras lá totalmente, com uma situação bem, bem ruim. Tem um local lá, uma lanchonete lá, que às vezes está em obra, outras vezes também, e que as pessoas não conseguem tomar um café direito. É isso, então fizeram um péssimo negócio. Até na época que o prefeito João Rodrigues assumiu, eu falei, vocês vão deixar fazer esse negócio? Ele me contou a história que é o seguinte, eles pediram para o ex-prefeito Luciano Buligon não assinar o contrato, e ele acabou assinando o contrato, né? E aí Chapecó está aí na mão da Socicam, né? E Chapecó vai ficar aí por anos na mão dessa Socicam, travando o desenvolvimento do aeroporto de Chapecó. Toda concessão, o segredo é o contrato. Um contrato mal feito mata uma concessão ou torna ela muito exitosa. E aqui a gente está vivendo uma espécie de concessão. É uma concessão, uma parceria público-privada. O que tu acha que dá para amarrar isso aqui, Fabiano? É uma situação bem complexa para ter uma resposta com uma fórmula. Mas eu tenho muita ressalva com relação a esse projeto Piara. Porque não vai bastar só o contrato. Tudo bem, o contrato vai estar amarrado, mas e quais as garantias que o Estado vai ter por parte desta concessionada? O que nós vamos ter de garantia? Daqui a pouco o Estado tem lá 5, 6 aeronaves, vai fazer o que com essas aeronaves? Né? Ele entra como parte do financiamento, ele não vai ficar com as aeronaves. Mas e se ela não cumprir com o acordo? Como é que vai ser? Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? É uma coisa muito complexa. Vender avião a gente é bom, né? A gente vendeu um avião, o Moisés vendeu um avião lá para o Mato Grosso. Que foi uma ideia péssima, uma ideia péssima. Hoje o governo do Mato Grosso usa, inclusive, a aeronave. E ele foi convencido por um parente, que era muito próximo, sabe dos bastidores dessa história? Né? E até teve essa conversa, né? Tava uma das primeiras conversas do Carlos Moisés com o ex-governador Eduardo Pio Moreira, teve esse parente junto, né? Que era policial, e disse, o governador não vai voar nesse avião. Né? Mas como assim? Se o governador tem que estar em São Miguel do Oeste, daqui a 2 horas tem que estar lá em Joinville, não tem como. Não, esse avião não é seguro. Tá, e o que é seguro então? É mais seguro gastar mais. Né? Ao invés de investir, por exemplo, na manutenção, o avião voava, tanto é que está voando hoje com o governo do Mato Grosso. E aí é isso, então assim, é um mau negócio. Um mau negócio. Hoje paga-se uma Babilônia para ter um avião São ecos da antipolítica, aquela geração que criminalizava o fazer político e que via isso como uma mordomia. Hoje, muitos dos defensores do não ter avião, do vender avião, estão aí andando de avião oficial porque é impraticável viajar, viver um estado como governador. E tem mais uma questão, né? Avião se adquire por leasing. Então, se você não paga, não adianta. Leasing é um contrato diferente de financiamento. Não existe financiamento em aviação, é leasing geralmente. Tanto é que você vê grandes companhias aéreas devendo o leasing, às vezes, né? Para Boeing, para Airbus, que são as fabricantes, enfim, a Embraer. Então, abrindo um parênteses, é uma empresa
europeia que detém a grande parte da frota mundial, Marcelo. Sim, Né? exato. Que eles compram esses aviões e acabam oferecendo em leasing para as grandes companhias aéreas. Ou às vezes até diretamente com as próprias... Ou até as próprias companhias aéreas, né? Bom, vamos fechar o bloco da aviação. Eu invadi um pouco o segundo bloco, mas Acho eu que nós queria vamos falar. demais. A gente viajou longe, mas eu quero falar agora sobre a frente parlamentar do futebol catarinense, que foi proposta pelo deputado estadual Mário Mota. Teve uma primeira reunião que trouxe muita gente ligada ao futebol, futebol amador, futebol profissional, futebol feminino, e uma iniciativa para colocar o parlamento nos debates sobre o que interessa para fomentar o futebol. O futebol não é só as 4 linhas, não é só a Chapecoense representando Santa Catarina na Série A ano que vem, não é só Avaí e Criciúma representando na Série B, Figueirense na Série C, Brusque, etc. E todos a nossa tradição. Mas também é uma cultura e uma economia, né? A gente tem isso muito forte aqui em Santa Catarina, a nossa distribuição geográfica sem uma capital que tem os times que se destacam em relação aos times do interior, promove umas rivalidades muito interessantes. Como é que tu vê o fenômeno cultural do futebol em Santa Catarina e a importância da Assembleia ter uma frente atenta ao setor? Olha, o deputado Mário Mota ele traz assuntos muito relevantes sempre, né? Só que eu estou ainda tentando entender qual seria o papel da Assembleia realmente nessa discussão do futebol, porque o futebol é um mundo à parte. O mundo está em crise, caindo, e o futebol está de pé porque é um mundo à parte, é um mundo milionário, é um mundo que geralmente não enfrenta crise. Embora tenhamos muitos clubes endividados por má gestão, mas o futebol ele é um mundo à parte, né? Ele é um poder à parte. Né? Então, às vezes eu fico pensando qual seria o papel da Assembleia nessa questão, porque o futebol por si só ele já existe, ele não precisa, né? Ele coexiste com os poderes, né? É claro, ele tem que dialogar com os países, com os estados, com os municípios, mas eu não sei disso, eu não sei, ainda eu estou tentando entender qual seria essa ligação. Porque, por exemplo, você vai tirar dinheiro estatal para investir no futebol, não tem sentido. Nós temos outras prioridades. O futebol, como eu disse, o futebol é muito rico. É um esporte, né? E aí, mas para criar, então, daqui a pouco, mecanismos de discussão, por exemplo, para as questões de base, para a inserção dos jovens carentes, por exemplo, dos meninos, meninas, para poder participar do esporte, ter acesso. Aí pode ser que se crie aí programas e tal, né? Mas, fora isso, o esporte por si só, ele sobrevive, ele vive muito bem, né? Os clubes têm que ser organizados por ordem, por lei, por questão de regras da FIFA, da CBF. Os clubes já têm que ter obrigatoriamente categorias de base. O futebol feminino também é obrigatório. Estava vendo o caso agora do Mirassol, que é um time de São Paulo, vai disputar a Libertadores. No primeiro ano que eles subiram para a primeira divisão, já vão disputar a Libertadores. Muito legal isso. Aí tem uma exigência de cumprir algumas exigências. Tem que ter o futebol feminino. O Mirassol já tem. Então, ou seja, os clubes já fazem isso. O Avaí tem, Figueirense tem, Chapecoense tem futebol feminino. Então, essa questão é importante que a gente tem que diferenciar um clube que chega numa Série B, numa Série A, ele está numa situação já diferenciada. Mas os clubes de base, os clubes do interior, os clubes que almejam o futebol amador... Sabe onde que eu entro? Aonde que entra essa discussão, Marcelo? Ela entra num aspecto mais macro, por exemplo, segurança. Segurança nos estádios. Ações voltadas à inclusão das pessoas no esporte. Ela pode entrar na questão, por exemplo, de infraestrutura. Os deputados têm emendas parlamentares, daqui a pouco essa frente pode trabalhar para viabilizar uma melhoria num equipamento esportivo. Nós falamos de futebol feminino. Olha uma notícia interessante. Pinhalzinho foi campeão mundial de futebol feminino nos Jogos Escolares Mundiais. A equipe lá de Pinhalzinho, lá do Oeste. Né? A divulgar o esporte. Vocês sabiam disso? Olha só, não sabia. Então, olhem, então é esse ajudar a divulgar para criar uma musculatura do esporte, não só nos times que já passam na TV, que tem os jogos transmitidos no rádio, que são cobertos por nós da imprensa, mas pelo esporte, que é feito por muitas pessoas abnegadas, que precisam também de uma valorização. O Mário Mota, só para citar o que o Mário Mota, como é que ele justificou, né? A frente nasce com a missão de fortalecer institucionalmente os clubes e estimular políticas públicas voltadas ao crescimento do futebol
em todas as regiões de Santa Catarina. O colegiado pretende criar um ambiente contínuo ao diálogo, articulação legislativa e planejamento estratégico para transformar o setor. E ele fala 4 pontos: movimentar a economia local, Já movimenta, né? envolver famílias e comunidades, estimular a educação e segurança e integração de diferentes faixas e classes sociais, faixas etárias e classes sociais. Deixa eu te dar um dado. Posso te dar um dado? A Chapecoense, eu vou trazer uma realidade, na verdade. A Chapecoense, quando estava na Série A, e agora subiu, até se soubesse. Se eu imaginasse que você iria citar a Chapecoense, eu teria vindo com a camisa da Chapecoense. Mas, enfim, só para comemorar. Mas, enfim, a Chapecoense, quando estava na Série A e na Libertadores, em dias de jogo da Chapecoense, com grandes clubes como Flamengo, Grêmio, Inter, Vasco, o River Plate, enfim, vocês não têm ideia do movimento que se tinha na cidade. Era restaurante lotado, era hotel lotado, eram as pessoas consumindo no comércio. Então, por isso que eu digo que o esporte por si só, o futebol por si só, ele consegue sobreviver. Mas tem a questão, só para concluir, mas aí você trouxe um ponto importante. Tá, mas e aquele clube pequeno que está lá com dificuldade, né? Eu concordo, mas também eu vejo uma dificuldade do poder público interferir naquilo ali, né? Aí é uma questão, uma discussão do futebol mesmo, até porque a maioria, esses grandes jogadores, clubes que nós vemos na TV, é a minoria. A maioria que está lá embaixo. Né? Mas aí teria que ser o próprio futebol que é milionário, a FIFA que é milionária, parar de concentrar dinheiro. Aí é uma outra discussão. Uma questão que, para mim, é uma teoria que eu tenho, é que assim, quando o time da cidade vai bem, a cidade está bem. Claro. E isso envolve o patrocinador vem porque o time está bem, as pessoas têm um assunto para falar no ponto de ônibus. Tu vê Criciúma quando está na Série A e Criciúma quando o Criciúma está na Série B, muda a cidade. E quando caiu para a Série C, tipo, isso a gente vê aqui na capital com Avaí e Figueirense. E o futebol tem todo um entorno. Isso acontece no bairro. Eu já cobri futebol amador, eu já fui repórter de esporte também, já cobri futebol amador. O pessoal do Rio Tavares, quando o Bangu estava bem, se movimentava, enchia o estádio, era o final de semana. Então, aqui na questão do fomento, fala ampliação de políticas de incentivo aos clubes. Tem clubes que têm incentivos. Tem um clube como Chapecoense joga no estádio municipal. Ou seja, tem dinheiro público ali. Mas aí que tá. Mas quem faz a gestão do estádio é ela, né? Sim, também, sim. O Arena Joinville é municipal. O Heriberto Rios, a prefeitura tinha um projeto lá para não cobrar o IPTU, etc. Mas e os pequenos? Que tipo de incentivo pode ser dado ao futebol amador, para o clube de futebol amador que vai avançar para virar profissional? O fortalecimento da base, a base de jogadores hoje, criação de categorias de base, desenvolvimento disso, isso é um ativo financeiro imenso. Perfeito. Estímulo ao futebol feminino e descentralização das ações esportivas. Eu vejo essa questão assim, uns grandes novidades, umas grandes coisas que se consolidaram nos últimos mandatos na Assembleia Legislativa foram essas frentes parlamentares diversificadas sobre todos os assuntos. Tem sobre moradores de rua, tem sobre a cadeia do leite, sobre diversos assuntos. E é um assunto que mexe com Santa Catarina, e se mexe com Santa Catarina, a Assembleia Legislativa tem que olhar para ela. Não, com certeza. Eu só entendo que tem que achar o ponto. O ponto. Você disse, a Assembleia ela é a grande representante do povo, né? Ela tem ali representantes de todo o povo, né? Diferente do Executivo. Só que o que acontece? Tem que achar o ponto certo. Talvez seja o ponto que ele falou. Discutir mecanismo, por exemplo, a questão do racismo, da questão da segurança dos estádios, porque aí sim está na conta do Estado, né? A polícia militar vai lá. Então a relação do poder público com as torcidas organizadas. Com as torcidas organizadas, com o setor de segurança com a torcida organizada. Não pode gerar despesa para o poder executivo. Não, mas ela pode levantar discussão. É isso que ela pode levantar discussão. Ali que entra o papel da Assembleia Legislativa, Marcelo. Tens toda a razão. Né? Mas eu creio que é justamente isso que nós estamos buscando como a frente parlamentar. Fechamos hoje a nossa mesa redonda, Futebol Catarinense, brincadeira. Estamos fechando aqui o nosso Política em Foco. Mais uma vez, prazer, Fabiano Rambo, Marcelo Lula. Muito bom fazer o programa com vocês mais uma vez. Estamos misturados aqui, o Rambo é da casa. É da casa. É o Oeste em peso. O Lula já praticamente litorâneo aqui. Aqui já, mas com o coração também lá no Oeste. No Oeste, é verdade. Cara, prazer enorme dividir esse espaço contigo. Tu é um craque, tu também, Fabiano.
e espero ter outras oportunidades aí para a gente compartilhar desse espaço importante aqui, esse programa que é tão importante, que leva sempre os assuntos que a população precisa saber. Sem dúvida. Obrigado a todos, obrigado, Piara, pela oportunidade e uma grata satisfação. E a gente fecha assim mais um Política em Foco. Acompanhe na programação da TVA ou nas redes sociais da Assembleia Legislativa.